Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca JVL Concurso. É uma banca que faz provas no estado do Piauí, mais propriamente nos vários municípios que compõem o estado do Piauí. Beleza? Então é um trabalho, é um presente para os nossos amigos piauienses. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a banca, características da banca e o que você deve estudar. Para falar a verdade, eu acho que você tem que estudar tudo, porque é uma banca que cobra tudo. Tá? As questões de interpretação são até simples, mas cuidado, eles cobram gêneros textuais e tipologia textual também. Um bom curso de língua portuguesa vai dar a você essas ferramentas de estudo. Tá? Mas as questões de interpretação são bem simples, vocês vão ver aqui. Agora, é bom vocês olharem também, observarem a parte de gênero e tipologia. Você vai encontrar questões de crase, de emprego de conectores, muita questão de análise morfossintática, muita questão, classificação de orações, função sintática de pronome bíblico, identificação de classes gramaticais, enfim. Pontuação é um assunto certo em prova, outro assunto que eles gostam muito. E é engraçado que eles trabalham mais a parte de justificativa do emprego do sinal de pontuação do que propriamente identificação de frase certa e frase errada. Então eles gostam de perguntar, vem cá, qual é essa vírgula aqui é para quê? Ou no enunciado ele pergunta, olha, eu quero uma vírgula que seja usada para essa finalidade. Tá? Questões de regência, questões bem boladas, bem feitas de regência. Concordância eu já vi questões mais simples. Colocação pronominal, questões de ortografia, eles pedem muito. Ortografia, regras de acentuação, uso do porquê, né? Denotação e conotação, para você identificar se uma palavra está sendo empregada no sentido denotativo, oficial, no sentido conotativo, figurado. Funções de linguagem, tá? Função metalinguística, referencial, função apelativa, enfim, função poética. Tá? E um detalhe interessante, cara, se eles pedem funções da linguagem, pedem denotação e conotação, eu não encontrei questão desse assunto, mas eu não deixaria de estudar a parte de figuras de linguagem. Tá? Tem muita relação com os dois temas. Então, parte de estilística, né? Figuras, metáfora, metonímia, hipérbole, eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Flexão verbal, estrutura e formação de palavras, fonologia, isso mesmo, galera, fonologia. Tá? Dígrafo, ditongo, hiato, essas coisas. Transitividade, se o verbo é transitivo direto, indireto, o verbo de ligação, enfim. Tudo isso eles cobram. Então vamos agora para as questões. Essa questão de interpretação de textos, ela é muito simples mesmo. É um trabalho só de você ir e voltar ao texto, né? Se você leu o texto e não memorizou, mas você vê que não é a parte de interpretação de textos, a ideia da banca não é complicar a vida do candidato. Então os cientistas já conseguiram criar vacinas comestíveis com banana. Aqui, o que ele fala aqui? Já imaginou que legal será no futuro? Se é no futuro ver crianças serem vacinadas comendo uma banana, é porque eles ainda não criaram. É uma coisa que só vai ser criada no futuro. A letra B. Existem vacinas aplicadas por meio de injeções e de gotinhas orais. Tá? A maioria das vacinas é aplicada no nosso corpo através de uma injeção ou pela boca na forma das famosas gotinhas. É isso aí. É o que o texto diz. Então existem vacinas aplicadas por meio de injeções e de gotinhas orais. Certo? As vacinas comestíveis só podem ser desenvolvidas com plantas. Não, o que o texto diz é que essas vacinas comestíveis estão sendo desenvolvidas, tá, com vegetal. Olha lá, um pedacinho do DNA de um micro-organismo causador de alguma doença com DNA de um vegetal, não necessariamente com plantas. Tá? Então, não necessariamente com plantas. E o DNA completo dos micro-organismos que causam doenças é aplicado às plantas. De novo, tem esse mesmo problema, não necessariamente as plantas. Podem ser, geralmente está se prevendo batata, por exemplo.
Mas o que ele fala aqui de mais importante é que eles juntam um pedacinho do DNA. Então não é o DNA completo. Também isso aqui apresenta um comentário errado. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Questão número 2. Em já outro coagulante chamado varfarina, data dos anos 1920. Qual é a classe gramatical? Olha lá, identificação de classe gramatical, morfologia. Certo? O que é esse data? Data aí é um verbo, gente. Se você passar para o plural, outros coagulantes datam. Existe esse verbo datar. Tá legal? Então, nesse contexto aqui, ele flexiona em conformidade com o sujeito. O sujeito é outro coagulante. Esse fato data do século passado, esses fatos datam do século passado. Então, isso aqui é um verbo. Identificação de classe gramatical. A data desse fato, aí seria um substantivo. Você vê que vem com o artigo antes. Gente, nessa questão aqui, ele pede o seguinte: quantos dígrafos consonantais? Gente, você se lembra dos dígrafos? SS, RR, XC, SC, assim vai. LH, CH, QU, GU, e assim vai. Agora você tem os dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos são aqueles AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN. Certo? Por que eles são dígrafos vocálicos? Como é que a gente faz a distinção entre dígrafo vocálico e dígrafo consonantal? O dígrafo vocálico é aquele em que o som da vogal é que prevalece. Por exemplo, a palavra tampa. Eu tenho duas letras, dígrafo, di significa duplo, dupla grafia, para um som só. Esse som de duas letras, A e M, é representado da seguinte maneira: é um A com tio. Na realidade é um A nasalizado, é o som de um fonema só. É um A com som nasal. Mas o que prevalece é uma vogal. Certo? Então você tem as vogais nasalizadas que representam os dígrafos vocálicos. E você tem os dígrafos consonantais, que são os outros todos que vocês estudam desde lá do início nas escolas. Tá? QU, GU, CH, LH, RR, SS, SC, XC, excelente, por exemplo. Tá, Júlio, eu tenho um dígrafo consonantal aqui. Foi o mês mais quente. Essa palavra é até interessante, porque quente eu tenho dois dígrafos. O QU, você tem duas letras aí para um som só, como se fosse o som do K. Tá, o U não é pronunciado, então você tem duas letras para um som só. Agora, qual é o som que prevalece? É do Q, né? Então, seu dígrafo é o quê? Consonantal. Aí você tem um dígrafo vocálico, esse é N. N é um dígrafo vocálico. Esse aqui não conta. Aí, de novo, você tem um dígrafo vocálico. E repete o Q. Mais outro dígrafo consonantal. Então, você tem, na realidade, três dígrafos consonantais. O QU, que aparece duas vezes, e o LH. Tá? E depois nós temos aqui temperaturas em que nós novamente temos um som do E nasalizado, mas é um dígrafo vocálico. Dona Didi estava parada. Gente, é o verbo estar, que é um verbo de ligação. Elas estavam paradas. Então, isso aqui é um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, são verbos que indicam ideia de estado, de qualidade. Mas ela era corpulenta. É o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. É outro verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, aparecer. Tá? Então, são todos eles verbos de ligação. Questão número 5, morfossintaxe. Então você viu, acabou de ver uma questão de transitividade, uma questão de fonologia, e assim vai. Você vai vendo as questões que eles gostam de cobrar. Em uma escola pública de uma cidade satélite, a qual renovou a minha inabalável crença. Se eu substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, no caso a qual, é porque esse que aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva.
esta oração subordinada adjetiva não é introduzida por qualquer tipo de pontuação, de sinal de pontuação. Nem vírgula, nem travessão, nem parêntese. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Resposta letra C. Então, você tem que saber classificação de orações. Questão número 5, com a questão lá, de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Ele quer, você pode observar o uso de uma linguagem conotativa, uma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado. Eu mesmo vi, quando começou o trabalho de demolição da ampla casa amarela que abrigava a escola. Gente, não estou vendo nenhuma palavra, está havendo realmente uma demolição. Se ele falasse assim, ele demoliu meu coração, certo? Aí seria uma linguagem figurada. Haveria uma conotação, mas aqui está havendo realmente uma demolição da casa. Vi quando o muro baixo foi substituído por um tapume. Então está tudo utilizado aí no sentido denotativo, oficial. Todos os vocábulos aí estão no sentido previsto nos dicionários. Mas ela estava lá, não chegava a ser gorda, mas era corpulenta. Então ele está falando de uma senhora. Tinha o senho sempre decidido e fechado, com sorrisos reservados apenas aos pais. Não vejo nenhuma palavra sendo utilizada no sentido figurado. A sensação era estranha. Eu ainda não tinha consciência que era um sonho. Até porque, no meu caso, eles são quase sempre misteriosos, fragmentados, desconexos. Até aí, nada. E ainda tem gente que acha que vamos começar resolvendo os problemas brasileiros obrigando o motorista a acender o farol durante o dia ou adoçando palavras. Gente, adoçando é colocar doce. É colocar açúcar no café. Tá? Quando adoçar palavras, a palavra adoçar está no sentido figurado. Está no sentido conotativo. Quer dizer, pegar uma palavra que poderia ser uma palavra que poderia machucar, que poderia ser agressiva, você está abrandando aquilo, né? E depois, para disfarçar o amargor. Gente, amargo é uma coisa que é relacionada ao sabor de alguma coisa. Então, quando você utiliza também essa palavra amargor, também está no sentido figurado. Aliás, as duas, né? É até interessante porque estão no mesmo campo semântico do paladar. Então, eles pegam elementos que estão ligados ao paladar e transferem para os nossos sentimentos. Tá? Então, adoçando e amargor estão sendo utilizados no sentido figurado, no sentido conotativo. É esta a resposta. Maravilha. Questão número 7, uma questãozinha de regência. Identifique a sentença em que há uma inadequação na regência verbal. Bom, vamos lá. Por mais que eu queira, não consigo assistir tudo. Opa! O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Cadê essa preposição a? Está faltando essa preposição a. O certo seria assistindo a tudo o que eu quero na televisão. Informamos-lhe que, aliás, ele quer a opção errada, né? Que há uma inadequação, já é resposta, hein? Informamos-lhe que, quem informa alguma coisa, informamos isso. Então, esta oração está funcionando como objeto direto. Há alguém, lembra que o pronome oblíquo li e o pronome oblíquo lis sempre substituem termos preposicionados? Então, é como se eu dissesse, informamos as pessoas. Estou colocando no plural porque li-se no plural. E olha a crase aí. Tá? Quem informa algo a alguém. Está informando o quê? Que o expediente de trabalho de hoje será cancelado. Está informando isso a alguém, às pessoas, que foi substituído pelo pronome oblíquo lis, exercendo a função de objeto indireto. Tá? Quem informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém de alguma coisa. Certo? Ah, Rosenthal, se eu quisesse que fosse informamos alguém. Então vamos lá, informamos as pessoas mesmo. Aí seria as pessoas, informamos, mais o pronome oblíquo as, certo?
Aí quando o A ou os As aparece depois de RS ou Z, cai o R, cai o S, cai o Z, eu acrescento a letra L. Aí ficaria informamos-las. Só que quem informa alguém de alguma coisa. Informamos-las de quê? Ou você informa algo a alguém, então algo. Então você está informando isso, que o expediente de trabalho hoje será cancelado a alguém, que você substitui pelo pronome oblíquo lhes, que é preposicionado, ou quem informa alguém. Aí eu estou usando o pronome oblíquo as, assim, como poderia ser o pronome oblíquo hoje, estou colocando no plural porque na frase original lhes está no plural, mas seria ou o pronome oblíquo as ou o pronome oblíquo hoje. Então, aí seria informamos-las ou informamos-los. De alguma coisa. Quem informa alguém de alguma coisa. Mas isso aqui está correto. Você se lembra de que, olha lá, se eu usei a preposição de, eu sou obrigado a usar o pronome oblíquo. Ou você usa os dois ou nenhum dos dois. Como ele usou os dois, né, aqui como minha mãe dizia, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou você usa pronome oblíquo e preposição, ou você não usa nenhum nem o outro. Você não pode fazer usar um e não usar o outro. Então, também estaria correto se eu dissesse, você lembra quando fomos ao museu? Você lembra quando fomos? Beleza. Ou você se lembra de quando fomos. Você não poderia perguntar, você lembra de quando? Por exemplo, usar a preposição de e não usar o pronome oblíquo. Letra D. Os alpinistas conseguiram chegar ao topo. Quem chega a algum lugar. O verbo chegar rege a preposição a. Tá? Não, nunca a preposição em. Por isso que é ao. Preposição a com artigo o de o topo. Também está correto. Então, o único que está errado é a letra A, em que o verbo assistir é transitivo indireto regendo a preposição a e a preposição a não foi empregada na frase. Questão número 8, uma questão de funções de linguagem. Então, olha só, existem 4 funções aqui colocadas. Função poética. Função poética cara, o próprio nome diz, é uma poesia. Você tem preocupações de estética, aí você tem rimas, você tem uma finalidade estética por trás daquilo. Um texto em que há uma preocupação de fazer algo. Não é só escrever, passar uma mensagem, mas escrever bonito. Não é um texto poético. Tá? Você vê que não há rimas, que não há ritmo, enfim. O que é a metalinguagem? A metalinguagem, tá, é quando você usa uma determinada ciência, uma determinada arte para falar de si próprio. Então, o dicionário é uma metalinguagem. Por quê? Porque você usa a língua portuguesa para falar sobre o significado de palavras da língua portuguesa. Todo o dicionário é, por natureza, metalinguagem. Uma música belíssima que eu sou apaixonado, pela qual sou apaixonado, que é Certas Canções, que é uma música do Milton Nascimento. Então ele fez uma música falando sobre músicas. Isso é metalinguagem. Então quando a música fala sobre música, quando teatro fala sobre teatro, quando cinema fala sobre cinema, quando a língua portuguesa fala sobre língua portuguesa, isso é metalinguagem. Função conativa, também chamada de apelativa, ela é utilizada em textos de propaganda, em propaganda política. Então a finalidade ali é falar diretamente com a pessoa, com o receptor da mensagem. É tentar convencer essa pessoa ou a comprar alguma coisa, ou a votar em alguém. Lembra aquela propaganda compre, bacon, o uso do imperativo, trabalhando com o verbo, falando diretamente com o receptor da mensagem. Agora, a linguagem referencial, tá? É quando, na realidade, quando a finalidade é informar, é utilizar, é apenas informar. Tá? Então você utiliza uma linguagem oficial, ou seja, sem um emprego de conotações, como a gente viu. Tá? Se procura, a ideia principal é passar uma informação, é passar uma mensagem. Tá? E é justamente o que acontece aqui. Tá? A nova série The Last of Us da HBO apresenta um cenário pós-apocalíptico. Então ele vai falar algo. Ele vai passar uma mensagem relacionada a esse tema. Em que há milhares de pessoas transformadas em zumbis após uma infecção por um fungo se tornar uma pandemia. A série foi a segunda maior estreia deste ano.
Você vê, o cenário pode ser fantasioso, mas o tipo de fungo representado na série existe verdade, são fungos do gênero. Então você vê, inclusive, quem escreve sobre o tema conhece cinema e ainda conhece biologia, né? E a finalidade aqui é passar uma informação, tá? Não de forma poética nem nada disso, tá? É ensinar, é passar algum tipo. Por isso que se chama referencial. Por quê? Porque ele é restrito a uma referência que é a própria limitação dada pelo texto denotativo, enfim, pela linguagem formal. Tá? Então, um texto referencial, por exemplo, ele não trabalha com uma linguagem informal, coloquial, e é o que acontece aqui. Não há uma busca pela estética nem nada disso. Enfim, é uma linguagem cuja finalidade é informar. Questão número 9. Sobre o emprego de crase. No caso, nem é crase aqui, né? Ele só está trabalhando praticamente com A, do verbo haver, e com A. A era geológica que teve início há 240 milhões de anos. Deu ideia de tempo passado? A do verbo haver. Tá, então eu já posso eliminar a letra D. Intermediária entre a era, entre o período paleozoico, entre a era, esse A é um artigo. Entre a era paleozoica e a era cenozoica, entre o período paleozoico e o período cenozoico, também é artigo. Mais recentemente, a era mesozoica, o período mesozoico. Então, eu tenho o verbo haver no primeiro caso e 3 As comuns sem crase nos demais. Questão número 10. Tá legal? Então, leia as orações abaixo em destaque. E aí ele pede o seguinte: na norma padrão da língua portuguesa, unindo-se essas orações em um único período por meio de um pronome relativo. Então, você tem que ter um pronome relativo, certo? Então, eu emprestei meu caderno de matemática para uma colega da outra sala. As folhas do meu caderno, olha só. Repare que ele utiliza 2 vezes o meu, porque meu é um pronome possessivo, estabelece uma relação de posse. Então, provavelmente ele vai querer usar o pronome relativo cujo. O cujo é aquele pronome relativo que estabelece a ideia de posse. Emprestei meu caderno de matemática para uma colega cuja é de outra sala. Não faz sentido. Porque o cujo ele vem sempre entre 2 substantivos. Depois de cujo tem que vir sempre um substantivo. E é verbo. Tá? Então, cuja matéria, cuja alegria, cuja alguma coisa. Tem que vir um substantivo feminino depois de cuja. Meu caderno de matemática de folhas com efeitos de flores eu emprestei para uma colega. Sim, mas cadê o pronome relativo? Não tem que, não tem qual, não tem cujo, não tem nada disso. Vou pular a letra C. Meu caderno de matemática cujo o não, pelo amor de Deus. Cujo o não. Depois de cujo tem que vir sempre um substantivo. Não existe cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. Cujo é cujo livro, cujo encontro, tá? Cujo conhecimento. Tem que vir um substantivo depois. Emprestei meu caderno de matemática, cujas folhas, olha só, cujas concorda com o termo seguinte, mas estabelece relação de posse entre folhas e caderno de matemática. São folhas desse caderno. Esse caderno possui folhas. Então, é essa a resposta. Então, eu emprestei meu caderno de matemática, cujas folhas têm enfeites de flores. Legal? Então, ele estabelece relação de posse entre folhas e caderno de matemática. E repare que depois de cujas está vindo a palavra folhas, que é um substantivo feminino, está no plural. Por isso que cujas é feminino e plural. Questão número 11. Essa questão aqui, gente, é absurdamente polêmica. Essa questão teria que ter sido anulada, claramente anulada. Claramente tinha que ser anulada. A resposta que eles deram não discuto, que é a letra A. A letra A está realmente. Tá? Mas tem uma outra resposta que eles não perceberam. Bom,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir logo as opções C e D, que são aquelas alternativas que estão erradas. A C. Eu sempre ensino para meus alunos o seguinte, se você quiser saber a função sintática de um pronome oblíquo, substitua pelo termo esse menino. O pronome oblíquo pode engolir uma preposição. Por isso que ele é muito legal você substituir por esse menino. Por quê? Porque se não tiver que aparecer a preposição, não vai aparecer a preposição. Mas se tiver que aparecer a preposição, vai aparecer. Então, Luísa me pediu dinheiro. Luísa pediu dinheiro a esse menino. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, pedir algo, ajuda é objeto direto, a alguém, a esse menino, repare, então o pronome oblíquo me aqui engoliu a preposição a esse menino, objeto indireto. Nunca faltou dinheiro a esse menino. A esse menino complementa a ideia do verbo faltar, tá? Complementa a ideia do verbo faltar com preposição a. De novo, o pronome oblíquo engole a preposição a. Então, objeto indireto. A esse menino é objeto indireto. Ó aí. Então, as opções C e D estão erradas, porque o pronome oblíquo está exercendo a função de OI. Ah, Roseta, você não colocou OD? Não, eu coloquei OD para a palavra ajuda. Ajuda é objeto direto, mas o pronome oblíquo me aqui é objeto indireto. Como o pronome oblíquo me, na opção D de dado, também é objeto indireto. Legal? Bom, vamos lá. A letra A, que é a resposta, foi a resposta oficial, não discuto, perfeito. Os alunos sempre respeitaram esse menino. Os alunos sempre respeitaram esse professor. Aqui o pronome oblíquo não está engolindo a preposição. Não, não está. Porque respeita, respeita alguém. O verbo respeitar é verbo transitivo direto. E esse pronome oblíquo me realmente desempenha a função de objeto direto. Realmente. Não discuto. Não discuto. O problema está aqui. O problema reside aqui. Eles me deram um papel para preencher no final. Eles deram um papel a esse menino. Quem dá alguma coisa a alguém. A esse menino completa a ideia do verbo dar com preposição a. Aqui o pronome oblíquo me volta a engolir uma preposição. Ele é objeto indireto, sim. Isso aqui está certo também. Essa questão deveria ter sido anulada. Eles bobearam aqui. Eles poderiam ter feito uma questão com um enunciado diferente. E aí poderia ser, a letra A seria a resposta indiscutível. Assinale a opção em que o pronome oblíquo exerce uma função sintática distinta dos demais. Sim, nas opções B, C e D, o pronome oblíquo me está exercendo a função de objeto indireto. Na letra A, de objeto direto. Então, na letra A, está exercendo uma função sintática distinta, diferente das demais alternativas. Eu acho que eles se distraíram e não notaram que haveria uma outra possibilidade de resposta. Mas a questão não foi anulada, inclusive, porque já saíram as respostas, mas ela daria motivo para anulação, com toda certeza. Bom, vamos lá, galera. Questão número 12. Você vê que eu coloquei o texto com letra bem pequenininha e tal. Por quê, galera? Por que eu fiz isso? Porque quando você olha o enunciado mesmo desta questão que é de pontuação, ele pergunta o seguinte: em qual dos trechos a seguir as vírgulas foram empregadas para isolar uma oração subordinada adverbial deslocada do seu lugar original? Ou seja, a leitura do texto era desnecessária. Tá? Então vamos lá. A história da descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico para tratar infecções causadas por bactérias, isso aqui é um aposto. Então, essas vírgulas aqui estão isolando um aposto. Tá? Letra B. Quando retornou ao trabalho após algumas semanas, isso aqui é uma oração. Olha o verbo retornar. Isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Olha a conjunção quando que estabelece a ideia de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. A oração seguinte é a oração principal. Então, esta vírgula que está sendo empregada aqui separa, isola a oração adverbial que está deslocada.
Porque a posição natural da oração subordinada é depois da principal. E esta oração subordinada adverbial temporal está vindo antes da oração principal. Opa, já chegamos à resposta. As bactérias foram inibidas, isto é, não mais se multiplicam. Esse aqui é um elemento dativo. Você está isolando esse elemento, tá, que está introduzindo uma explicação. Então, dativo de explicação. Um elemento que facilita o entendimento do que foi colocado anteriormente. A maioria das pessoas joga o alimento fora quando isso acontece, mas Fleming foi capaz. Você tem essa vírgula que separa uma oração coordenada assindética, que vem sem conjunção, da oração, olha lá, coordenada, sindética. Essa conjunção mais estabelece uma ideia de quê? De oposição, de adversidade. Então, adversativa. Ou seja, a leitura do texto, que antes, não ajudaria em nada. Às vezes, eu sempre falo para meus alunos, gente, antes de vocês lerem o texto, dê uma olhada, essas questões realmente exigem a leitura do texto. Tá? Bom, se o verbo destacado for passado para o pretérito perfeito, o pretérito perfeito do verbo poder. Como é que é o pretérito perfeito do verbo poder? Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Inclusive, olha, ele pode, em presente, é sem acento. Tá? Presente cativo. Agora, ele pôde é com acento circunflexo. Ô, Rosenthal, mas não caiu com a reforma ortográfica? Não. Esse aqui não. Ele pôde é com acento circunflexo. Eu pude. Então, eu posso, tu podes. Ele pode, presente cativo. Eu pude, tu pudeste. Ele pôde, pretérito perfeito. Nós pudemos, vós pudestes, eles puderam. Puderam é o pretérito perfeito do indicativo. Poderiam é o futuro do pretérito. Pudessem é o pretérito imperfeito subjuntivo. E puderem é o futuro subjuntivo. Por fim, aquele assunto que sempre todas as bancas adoram, que é a conjunção. Não tem se mostrado punições capazes de coibir a violência. Logo, é preciso tratar os crimes do futebol. Então, portanto, por conseguinte, tá? Isso aqui são conjunções coordenativas conclusivas, ou seja, obviamente estabelece a ideia de conclusão. A resposta é essa, letra B de bola. Cara, nós fizemos 14 questões para mostrar o perfil dessa banca. Você vê como é que foi um trabalho, como é que foi trabalhoso mostrar, porque eles cobram tudo. Tudo. Tá? Então, eu nem coloquei todos os assuntos que eu vi. Por exemplo, gênero textual, tipologia textual, enfim, concordância. Acabei nem colocando, senão nossa aula para mostrar o perfil levaria um dia aqui. Mas, de qualquer forma, acho que já deu bem assim, a dica de como essa banca procede. Tá? E você encontra com facilidade as provas dessa banca, tá? Da JVL. Beleza? Então, se você pretende realmente prestar concurso para essa banca, cara, não é uma banca que faz provas difíceis, mas que cobra o universo completo. Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Tá legal, galera? Maravilha! Um grande abraço para todos e até a próxima.